professora Rosana Martins Carneiro Pires e vou dar continuidade à nossa disciplina Organização e Operação de Cozinhas Escolares, nossa aula 1.2. Nós iremos falar hoje sobre as noções de contaminação alimentar. Como bom profissional da alimentação, o técnico em alimentação escolar, por ser responsável pela produção dos alimentos, deve ser também responsável pela sua segurança, a fim de garantir a saúde dos alunos, dos professores e dos demais funcionários que se alimentam na escola. Afinal, isso também faz parte da promoção da alimentação saudável. E o que é um alimento seguro? É um alimento livre de contaminantes capazes de provocar doenças nas pessoas que o consumirem. E quais são esses contaminantes? Bem, mas é importante lembrar que o preparo dos alimentos ele deve garantir que eles não ofereçam riscos à saúde. E o que é esse perigo alimentar? É tudo aquilo que possa causar algum mal à saúde. Quais são eles? Nós temos os biológicos, que são os micro-organismos e parasitas, os químicos, que são os venenos e agrotóxicos, e os físicos, que aí nós temos as pedras, cacos de vidro, pregos, entre outros. Os contaminantes por organismos vivos. Os alimentos, eles podem ser contaminados por dois tipos de organismos vivos. Aí nós temos os micro-organismos e os parasitas. Os micro-organismos, ou também podem ser chamados de micróbios, são seres vivos, assim como os homens, os vegetais e os animais, ou seja, eles têm vida própria. Mas eles são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, e daí nós precisamos do auxílio desse aparelhinho aqui para poder enxergá-los, que se chama microscópio. São considerados micro-organismos as bactérias, os fungos, as algas microscópicas e os vírus. E vale ressaltar que os micróbios se multiplicam muito rapidamente, por isso que devemos ter muito cuidado durante o preparo dos alimentos. Algumas bactérias e fungos fazem bem à saúde e são utilizados na indústria de alimentos para a produção de alimentos como iogurtes, queijo, vinagre e pão. Alguns tipos de micro-organismos podem estragar os alimentos, causando cheiro e aparência ruim. Outros são chamados patogênicos, são micro-organismos responsáveis por contaminar os alimentos e causar doenças nas pessoas que o consomem. Muitas pessoas chegam aí ao hospital e, dependendo do caso, pode levar até ao óbito. E onde eles estão? Onde os micro-organismos podem ser encontrados? Em qualquer lugar. Poeira, água, ar, chão, animais, utensílios e no próprio alimento. E no homem, ele pode ser encontrado nos cabelos, nariz, boca e garganta, intestino, mãos, roupas e sapatos, ou seja, em qualquer lugar. Para viverem e se multiplicarem, os micro-organismos também precisam de água e de alimentos, e normalmente na comida em temperatura ambiente, tempo e temperatura ideal, nem muito quente, como a fervura, nem muito fria, como a de congelamento. É ideal para o crescimento desses micro-organismos. E vale ressaltar que a maioria das bactérias patogênicas, contaminantes dos alimentos, multiplicam-se com maior facilidade em temperaturas entre 5 e 60 graus. E aí nós chamamos a zona de perigo ou zona perigosa. Já os parasitas, que também podem contaminar os alimentos, não têm vida própria. Isto é, dependem de um hospedeiro para sobreviverem e, tal como os outros seres vivos, crescerem, reproduzirem e multiplicarem. São exemplos de parasitas, os vermes, aí nós temos a lombriga e a solitária, e os protozoários, giardia e ameba. Os vermes fora do corpo humano apresentam-se em forma de ovo, e a contaminação dos alimentos se dá pela falta mesmo de higiene, pois os parasitas eles vêm das fezes deixadas na terra, no pasto, próximo a plantações e reservatórios de água e outros. Uma pessoa terá lombriga quando ingerir um alimento contaminado com o ovo desse verme, e uma pessoa terá solitária quando ingerir a carne de porco ou de boi mal passada e contaminada com o cisticerco desse verme. Os protozoários, como a giardia e a ameba, também são contaminantes de alimentos,
Esses parasitas, eles vivem no intestino humano e a contaminação dos alimentos se dá pelas fezes humanas, adubo ou água contaminados ou também pela falta de higiene do manipulador de alimentos. E a gente pode considerar, e elas podem ser chamadas doenças transmitidas por alimentos. Contaminação por substâncias químicas ocorre desde a produção da matéria-prima até a mesa de quem está consumindo o produto. Normalmente o efeito a longo prazo são substâncias carcinogênicas que são capazes de provocar o câncer e os metais pesados. E o pior, tem efeito cumulativo no organismo da gente. E os efeitos a curto prazo que esses contaminantes podem provocar são as alergias. Aqui nós temos alguns tipos de contaminantes. Resíduos de materiais de limpeza. São os materiais de limpeza, que são as sobras de desinfetante nos equipamentos e utensílios. Quando não são limpos adequadamente, podem passar para os alimentos e são tóxicos. Os agrotóxicos são considerados os pesticidas. São utilizados na agricultura para proteger as plantações das pragas. Nem todos são seguros para uso em alimentos e podem deixar muitos resíduos. Também temos os metais pesados, que são elementos que não devemos ter no organismo, nem em quantidades mínimas. Aí nós temos alguns tipos, como chumbo, alumínio, cádmio, níquel e mercúrio. As principais condições e doenças provocadas pela contaminação por metais pesados tóxicos são dores de cabeça, osteoporose, insônia, irritabilidade, infertilidade nas mulheres, depressão, perda da memória, fadiga, dores musculares e também dores nas articulações. Entretanto, conseguimos eliminar esses metais ingerindo alimentos ricos em substâncias, chamadas quelantes ou neutralizadoras. São capazes de inativar a ação daquela que está prejudicando o nosso organismo. E aí, essas substâncias nós chamamos de vitamina C, vitamina E, vitamina B6, aí nós temos alguns minerais como o zinco, o cálcio, o selênio e outros que ajudam a neutralizar a ação desses metais pesados. Contaminação física. São considerados perigos físicos os materiais estranhos encontrados em alimentos. Os mais frequentemente têm sido fragmentos de vidro, metais, pedras, madeira, joias, insetos, ossos, espinhas de pescado, que é muito comum, materiais plásticos, agulhas, areia, cabelo, objetos de uso pessoal, entre outros. Assim como as duas formas de contaminação anteriores, a biológica e a química, os perigos físicos podem chegar aos alimentos em qualquer etapa de sua produção. As doenças transmitidas por alimento. Apesar de os alimentos serem importantes para a saúde, quando estão estragados ou contaminados por micro-organismos, podem transmitir doenças. E aí nós temos aqui algumas, que são as intoxicações, as infecções e a toxinfecção alimentar. Qual a diferença entre esses tipos de doenças? A intoxicação, ela é manifestada após a ingestão de alimentos contaminados com toxinas produzidas por bactérias que já estavam presentes no alimento e tiveram tempo e temperatura ideal suficiente para se multiplicarem. A infecção ela é caracterizada e é manifestada após a ingestão de alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos que são capazes de se multiplicar no estômago e intestino humano, produzindo toxinas ou machucando o tecido. A toxinfecção ela é manifestada após a ingestão de alimentos contaminados com organismos prejudiciais à saúde e que ainda liberam substâncias tóxicas. Além dessas três, nós também temos a intoxicação química, que é uma doença causada após a ingestão de alimentos contaminados com substâncias químicas como agrotóxicos, raicidas, e alguns metais pesados e outros. Essas doenças geralmente acontecem por causa da falta de higiene de utensílios, mãos e equipamentos, cruzamento entre alimentos crus e cozidos, e a gente chama de contaminação cruzada,
uso de alimentos contaminados e exposição prolongada dos alimentos à temperatura inadequada ou cozimento insuficiente. E as doenças transmitidas por alimentos acometem principalmente pessoas debilitadas, em recuperação ou sob medicação. E também nós temos alguns grupos que são mais vulneráveis, como os idosos, as crianças e as gestantes. E os alimentos mais envolvidos nas doenças transmitidas por alimentos são preparações muito manipuladas, preparações à base de maionese, pratos preparados de véspera, quando mal conservado, doces e salgados recheados. E quais são os principais sintomas dessas doenças? Normalmente são a diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, dor abdominal, febre, formação de gases, fadiga e a perda de apetite. E qual a importância dos bons hábitos de higiene para estar combatendo essas doenças ou evitando? A quantidade de bactérias presentes em nosso meio é bem menor e o risco de acontecer algum problema também vai reduzir se tivermos higiene durante a manipulação dos alimentos. Alguns cuidados importantes com relação à água. É importante saber que a água ela pode ser um veículo de contaminação dos alimentos. Além de ser utilizada para beber, na cozinha a água serve também para lavar utensílios e equipamentos, preparar alimentos e lavar as mãos. Portanto, ela deve ser de boa qualidade, isto é, sem gosto, sem cheiro, transparente e livre de micro-organismos perigosos. A água utilizada na cozinha da escola ou em qualquer outro lugar deve ser sempre tratada. Aí nós temos alguns tipos de tratamento da água. Filtragem, que não consegue eliminar micro-organismos como a giardia ameba, parasitas que estão presentes nas fezes do homem ou em qualquer outro lugar contaminado por estas. É importante que se conheça a procedência da água que é colocada no filtro. E deve-se lembrar que o filtro ele deve ser lavado regularmente e trocado a cada 6 meses. A fervura da água é uma forma de tratá-la, pois a fervura a 100 graus Celsius é capaz de eliminar qualquer organismo vivo que nela esteja presente. A fervura mata as bactérias e os parasitas. O tratamento com cloro, e aí nós temos a utilização do hipoclorito de sódio, que é um composto químico, que além do poder de sanitizar alimentos, também pode ser utilizado para tornar a água potável. O hipoclorito de sódio é comercialmente conhecido como água sanitária, e daí a gente pode estar fazendo uma solução clorada. A cada litro de água, podemos estar utilizando 2 gotas, com o auxílio de um conta-gotas, de água sanitária. Normalmente, a água sanitária que tenha de 2 a 2,5% de cloro ativo e esperar 30 minutos para a sanitização da água. Sementes de moringa. Bem, os estudos ainda são recentes, mas têm demonstrado que a moringa oleífera, que é uma planta nativa da Índia, amplamente cultivada em alguns lugares, pode ser também utilizada para o tratamento de grandes volumes de água. E os cuidados com o lixo. O lixo acumulado em qualquer ambiente, principalmente na cozinha, é uma grande fonte de contaminação, ou seja, uma fonte perigosa para a proliferação de micro-organismos. Quais são os cuidados que devemos ter com o lixo? Ele deve ser removido diariamente, deve estar sempre ensacado em recipientes apropriados com tampa. Quando removido dos ambientes, o lixo ele deve ser armazenado em local fechado e frequentemente limpo até a coleta pública, outro fim a que se destine. O lixo, quando exposto, atrai insetos, roedores e outros animais considerados veículos de contaminação de alimentos. Portanto, mantenham sempre tampado. E é importante que nós temos algumas experiências com relação à reciclagem do lixo e tem demonstrado que é possível reduzir significativamente a quantidade de lixo por meio da reciclagem. É muito interessante que essa consciência ecológica seja desenvolvida na escola, afinal, contribui para a formação de todos. Bom estudo!